As pessoas estão ali por qualquer outro motivo, menos para aprender a lição, aprender algo de Deus e etc. Eu estou numa inspiração diferente, irmão. E eu não vou abrir mão disso, porque foi Deus que me deu. Não faz sentido acordar cedo e ir para a escola bíblica para não receber algo de Deus, do Espírito Santo ali, pode ser pela vida do professor ou pela vida de outra pessoa, porque outras pessoas queriam participar, porque nessa, até o professor ficou meio aborrecido. Ele falou que não precisava ficar falando aquele assunto. Quem disse que não precisava falar aquele assunto? E o próprio professor falou, não, calma aí. Eu falei, não, professor, eu tô calmo. É sempre essa mesma conversinha. Eu percebo que quer fugir do assunto. E isso é ruim para a aula, porque não chega na conclusão daquilo que está conversando. É claro que tem assuntos que ele não vai esgotar ali, né? Tem coisas que é um processo de aprendizado. Paulo plantou, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Mas não deixar conversar sobre o assunto. Tanto é que quando terminou ali a aula, teve outro obreiro que veio conversar comigo. Ele veio perguntar para mim uma questão, algo que ele devia ter perguntado na aula. Eu acredito que outros irmãos querem perguntar, querem participar. Mas quem está na frente dos irmãos fica aborrecido da participação, fica aborrecido de você estar lendo os textos da Bíblia, falando da Bíblia. Então não há crescimento. Eu até conversei com esse irmão, esse outro obreiro, quando terminou a aula. Se você está numa turma onde ninguém fala, ninguém participa, é porque não está havendo ali entendimento, compreensão. E eu gostaria de ouvir outros obreiros falando, outros irmãos comentando, até mostrando, não, existe contexto, irmão Wesley, que é para condenação. Deus disciplina, Deus corrige para condenação. Aí eu ia falar, onde está na Bíblia? Qual texto, qual capítulo? Porque se você vai trazer a sua opinião, você tem que trazer um contexto das Escrituras, senão é só sua opinião. E eu até conversando ali, teve um almoço, e eu conversando com esse irmão, tem pessoas que falam a sua opinião, mas não mostra texto, capítulo, versículo, nada da Bíblia. Eu geralmente, quando faço algum comentário, eu estou baseado dentro de algum texto, de algum versículo, de algum capítulo. Se está errado a interpretação, o professor, quem está ali, pode trazer a interpretação correta, se for o caso. Agora, a pessoa querer colocar a opinião acima da palavra, numa escola bíblica, e conversando com esse irmão à mesa, tinha até outro irmão que também dá aula, e ele até comentou algo interessante. Se a escola é bíblica, os assuntos devem ser bíblicos. Se você quer conversar sobre filosofia, então você deve estar na escola de filosofia, e etc. Os assuntos ali devem ser bíblicos. E não tem essa liberdade de conversar, debater dentro do assunto bíblico, para que haja um crescimento daquilo que se está se falando. Às vezes o professor fica preocupado só de dar a aula dele, daquilo que ele já tem na mente dele, ou que ele estudou, que ele tirou da internet. Tem coisas ali que você tira da internet, irmão. Agora tem coisas que Deus quer dar na hora, quer revelar na hora. Essa é uma das lutas que eu passo. Eu estou buscando ali uma revelação do Espírito Santo. Eu estou buscando ali algo real, que faça sentido para a nossa vida no dia a dia. E eu percebo que Deus, Ele é com a igreja, né? É com os irmãos, e Deus vai dando ali, não através de mim, irmão, mas pode ser também, mas através de outro irmão, mas é podado, é limitado. Não deixa o assunto desenvolver. Eu até comentei com esse irmão, porque ele veio me perguntar ali, irmão Wesley, eu discordo do irmão, o irmão veio falar comigo, né? Porque tem Safira e Ananias, Wesley. Como é que é esse caso? Eu falei, não, mas ali já foi um juízo. Disciplina, se Deus fosse com admoestação, exortação, que eles tivessem tempo para se arrepender. Ali Deus já deu juízo para Safira e Ananias. Aí, entendi. Porque quando a pessoa recebe a disciplina e ela está viva, é para salvação, é para arrependimento. Agora, se vem um juiz onde ela já morre, que não tem a disciplina para ela se arrepender, ela já morre, já é um juízo de condenação. São diferentes esse trabalhar, esse agir de Deus naquela pessoa, mediante o que ele vê no coração das pessoas. Safira e Ananias já receberam o juízo de condenação. Eles não foram disciplinados. Eles já tinham a informação da postura que eles deviam ter, por enganar o Espírito Santo e colher aquilo que plantaram. Mesma coisa dos anjos. Já foram expulsos do céu. Não teve uma disciplina para eles, já teve um juízo. Já eram como que conhecedores. Tem situação que Deus já dá logo o juízo.
Ele é soberano. Fazer exercícios parece difícil para você, tente estar doente. Se comer bem parece difícil, tente se alimentar por uma sonda. Se caminhar 1 hora parece difícil, tente fazê-lo numa cadeira de rodas. Se depender de rotinas parece difícil para você, tente passar a sua vida dependendo de pílulas. Se dedicar 30 minutos ao treino parece difícil, tente passar meses numa cama de hospital. O que quer que você faça será difícil, então escolha bem as suas dificuldades. Tente passar toda a sua vida deixando de fazer coisas porque você está cansado. De repente, se um estilo de vida saudável parece difícil, tente passar toda a sua vida sem se sentir bem consigo mesmo.